minhas alunas e meus alunos, caros pais encarregados de educação. Estamos aqui no Aprender e Estudar em Casa. Eu sou a professora Eldegarda Brito, vou estar com os alunos do terceiro ano. Então, tudo bem convosco? Espero bem que sim. E hoje vamos ter mais uma aula de matemática. Mas antes, vamos às recomendações. Já sabem que devem lavar sempre as mãos com água e sabão. Também podem utilizar álcool gel quando não tiverem acesso à água e sabão. Devem também utilizar máscaras, muito importante, principalmente nos lugares públicos. E evitar ajuntamento. Só assim podemos acabar com esta doença. E agora sim, vamos entrar na nossa aula. Como eu já tinha dito, vamos ter uma aula de matemática. Pois é. E o que é que nós vamos estudar hoje? Para hoje temos a divisão. A divisão, uma operação que eu sei que vocês gostam. Então, antes de entrarmos na divisão, a professora trouxe-vos um problema e vamos resolver juntos esse problema. Vamos lá? Eu vou ler o problema e vocês também. O Adilson e a Ana foram visitar os avós que moram numa quinta. Ali fazem a criação de animais. O avô convidou-os a dar de comer aos 3 coelhos. No cesto havia 15 cenouras. E o avô disse-lhes que tinham que dar a mesma quantidade de cenoura para cada um dos coelhos. A tarefa é dar de comer aos coelhos, mas os coelhos devem comer a mesma quantidade de cenouras. E então vamos ajudar os nossos amigos a fazer este trabalho. Vamos lá? Mas, para fazerem este trabalho, os meninos terão de dar a cada um dos coelhos o mesmo número de cenoura. Terão de entregar a cada coelho uma por uma cenoura. Uma por uma, até se esvaziar o cesto, não é? Mas, afinal, o que é que os meninos estão a fazer quando estão a dar de comer, quando estão a entregar as cenouras? Estão a distribuir, não é? Estão a repartir, não é verdade? Mas também, essa ação de repartir e distribuir, em matemática também damos a um outro nome. E qual é o nome? A divisão. Então, os meninos estão a dividir. Estão a repartir, estão a dividir. Então, o que é divisão? Divisão é a operação matemática em que repartimos os números, ou então quantidades, em partes iguais. Dividir significa partilhar, repartir e distribuir. Também existem outras palavras que têm o mesmo significado de dividir. E vamos ajudar os nossos amigos, mas antes vamos ver o sinal que podemos utilizar ao dividirmos com números, com algarismos. Utilizamos um sinal. Qual é o sinal? Este é o sinal da divisão, que já utilizaram muitas vezes nas vossas salas de aula. E agora sim, vamos distribuir, vamos dividir as cenouras aos coelhos. E vamos acompanhar o que é que os meninos fizeram. Vamos lá? Uma cenoura para o coelho castanho, uma cenoura para o coelho azul, uma cenoura para o coelho amarelo. E assim continua. Mais uma para castanho, para azul, para amarelo. O cesto ainda está cheio, vamos lá.
Muito bem. Os meninos fizeram muito bem a distribuição. E agora o cesto ficou vazio. Então digam-me lá, meninos, quantas cenouras recebeu cada coelho? Corretamente, cada coelho acabou por receber 5 cenouras. Exatamente. E os meninos fizeram bem. Apanharam as cenouras e começaram a distribuir. A conta está correta. Mas existe uma outra forma que nós utilizamos os algarismos, os números, para fazermos a mesma divisão, para distribuirmos, para partilharmos. Então, a professora vai ao quadro, vai-vos mostrar a outra forma de fazermos esta divisão. Correto? Então, vamos lá, acompanhem a professora. Então, vamos lá ver. Quantas cenouras haviam no cesto? 15 cenouras. E essas cenouras teriam de ser repartidas por quantos coelhos? 3 coelhos. Mas para isso temos que usar o sinal da divisão. Este sinal aqui. Muito bem. E vamos arrumar a continha no processo da técnica da chave. Temos aqui a dividir por 3. Temos por aqui ou atrás. E para isso, vocês devem saber a tábua de 3, meninos. Então, a professora vai ali construir a tábua de 3 rapidamente. Então, 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7 e por aí vai. Vou parar por aqui, não é? Então, veja. Então, vamos lá procurar o número multiplicado por 3 que se aproxima de 15. Pode ser 15, mas também pode ser menor do que 15. Nunca superior, nunca maior do que 15. Então, vamos lá. 3 vezes quanto é que está mais próximo de 15? O que é 15? Então, temos aqui 3 vezes 5. 3 vezes 5 dá 15. Então, colocamos aqui o 5. 3 vezes 5 dá 15. E o resultado eu vou colocar aqui debaixo do dividendo. Então, vou pôr o 15. E agora, o que é que eu faço? Eu vou subtrair o resultado pelo dividendo. 5 para 5, 0. 1 para 1, 0. E nós não temos aqui mais nenhum número para baixar para continuar a divisão. E este é um processo muito interessante e muito fácil. Então, desta forma, obteremos também a quantidade de cenouras que cada um dos coelhos recebeu. Entendido? E agora, continuando aqui no quadro, vamos ver os termos da divisão. Eu já tinha falado que cada uma das partes tem um nome. Então, vamos lá ver. Temos ali o dividendo, neste caso, 15. Por que é o dividendo? Porque é a quantidade ou o número que queremos dividir em partes iguais. Então, 15, tínhamos 15 cenouras, queríamos dividir em partes iguais para os 3 coelhos. E a seguir temos o divisor. No nosso problema, o divisor é o 3, que é o número de coelho. Então, o que é divisor? É o número de vezes na qual desejamos dividir o dividendo. E temos aqui o resultado, que no nosso problema, depois de resolver, obtivemos o 5. Então, 5 é o quociente, que é o resultado obtido ao dividir. E, por último, temos o resto. O resto
é o valor da sobra, é a parte que sobra. Este valor deve ser menor que o divisor. Neste caso, não pode ser superior. Se o valor do resto for maior, temos que rever a nossa conta. E qual é o resto na nossa divisão? O resto, 0. Não sobrou cenouras. Vocês repararam? Exatamente. Então, temos aqui as partes que compõem uma divisão, os termos da divisão. Agora, para fazermos uma divisão, temos que conhecer os passos que nós devemos dar. Isso facilita muito. Então, vamos lá ver. Para facilitar o processo de divisão, temos um algoritmo. Temos uma forma simples, isto é, por passos. Algoritmo é a forma como dividimos o dividendo pelo divisor e vamos obtendo o resultado. E à medida que vamos avançando, vamos abaixando algarismos para continuarmos essa divisão até chegarmos ao resultado final. Então, dá-se o nome de algoritmo. Para verificarmos esse processo, vamos tomar a seguinte divisão. Temos aqui um exemplo, 166 a dividir por 4. E vamos lá ao exemplo. E qual é o primeiro passo que nós devemos dar? Montar a operação utilizando o método da chave, como a professora fez lá no quadro. A mesma metodologia, a mesma forma de fazer que vocês terão de utilizar. Temos aqui 166 a dividir por 4. Mas por que é que a professora tem ali um sinalzinho preto em frente ao 16? É porque vamos ter que, às vezes, o dividendo é grande. Quando o dividendo é grande, não é? Na tábua, senão teremos que multiplicar por números grandes. Então, o que é que nós fazemos? Vamos ter que diminuir esse número. Claro, esse número diminuindo não pode ser menor do que o divisor. E fazer a nossa divisão por partes. Neste caso, 1 não dá para dividir por 4, não é? Aumentamos o 16, que é maior do que 4, serve para dividir, porque é maior, dá para dividir. Então, neste caso, vamos utilizar 16, não é? Para dividir primeiro. E, a seguir, à medida que vamos avançando, e vamos aumentar os outros algarismos. Neste caso, temos um único algarismo, que é o 6 que vem a seguir. Por isso que a professora marcou ali 16. E vamos agora ver, segundo passo, tentar encontrar um número que multiplicado por 4 seja igual a 166 ou o valor aproximado, mas nunca superior. Então, vamos lá ver. Neste caso, agora, vamos ver a tábua de 4. Que número multiplicado por 4, ou seja, vezes 4, se aproxima a 16? Vamos lá ver? Muito bem! 4 vezes 4, que dá 16. Então, encontramos um valor exato. Então, 4 vezes 4, 16. O resultado subtrai-se ao dividendo, a parte dividendo. Muito bem, 6 para 6, 0. 1 para 1, 0. E, neste caso, vamos continuar abaixando o 6. E agora, vamos procurar um algarismo, um valor que, multiplicado por 4, seja igual ou inferior a 6. Não pode ser superior a 6. Vamos lá ver na tabuada. Muito bem, 4 vezes 1. Porque 4 vezes 2 dá 8. 8 é superior a 6. 4 vezes 3 também dá 12, também superior a 6. Então, 4 vezes 1 é o valor 4 que é mais adequado. E vamos agora ver como é que fica no terceiro passo. Prosseguindo a divisão, descendo o algarismo da unidade que não foi dividido, neste caso 6. Mas reparem antes que temos aqui o 1, não é? Que multiplicamos.
Primeiro multiplicamos 4 vezes 4, 16. Fizemos a primeira parte. Depois 4 vezes 1, que deu 4. Podem reparar ali, não é? E subtraindo 4 para 6, não é? Temos ali o resto, 2. E agora, se repararem, nós não temos mais nenhum outro algarismo para continuarmos a nossa divisão. E o processo chega ao fim quando obtemos o resto. E neste caso, o nosso resto é 2. Então, dividindo 166 por 4, temos o resultado, o quociente 41 e o resto 2. Baseado na tabuada, meninos. Por isso é que devem estudar a tabuada. Prosseguindo, para verificarmos uma divisão, para termos a certeza que a nossa divisão está correta, utilizamos a identidade fundamental da divisão. E o que é isso de identidade fundamental da divisão? Vocês já ouviram falar que a multiplicação é a operação inversa da divisão? Que é a operação contrária da divisão? Se quisermos saber ou se queremos saber se uma divisão está certa, calculamos a multiplicação. Então, vamos lá ver que é isso, nisso que baseia fundamentalmente a divisão. Então, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Para sabermos se uma divisão está correta, esta é a unidade fundamental que devemos aplicar. Então, dividendo é igual a divisor vezes quociente mais resto. Temos essas letras aqui embaixo, que D maiúsculo significa dividendo, o outro D, divisor, o Q, quociente e o R, o resto. E agora vamos ver um exemplo em que vamos aplicar a identidade fundamental da divisão. Vamos colocar os números corretamente e vamos ver a tábua de 5 neste caso. E agora vamos descobrir qual é o número, qual é o algarismo multiplicado por 5, não é? Em que o valor se aproxima a 26. Vamos lá ver. 5 vezes quanto? Muito bem, 5 vezes 5 está próximo de 26. Então, vamos lá colocar. Muito bem, 5 vezes 5 dá 25. E agora vamos subtrair 25 ao dividendo. 5 para 6, 1, 2 para 2, 0. E não temos mais algarismos para continuarmos a divisão. E neste caso, vamos confirmar a nossa divisão. Dividendo 26 é igual a 5, que é o divisor, vezes o quociente 5, que é o resultado, mais 1. 5 vezes 5, 25. 25 mais 1, 26. E então, isso quer dizer que a nossa divisão está correta, porque temos ali aplicado a entidade fundamental da divisão e deu 26. E depois de resolvermos este exercício, também é importante sabermos que uma divisão pode ser exata ou não exata. Vamos ver o que é isso de divisão exata e não exata. Prestem atenção. Uma divisão exata, ou seja, é exata quando o resto for igual a 0. Temos ali um exemplo. 12 a dividir por 4, não é? O quociente 3, o resto 0. Então, esta divisão é uma divisão exata porque o resto deu 0. E uma divisão é considerada não exata quando o resto for diferente do 0. Neste caso, temos 17 a dividir por 5 e temos o quociente 3,
o resto, 2. O resto diferente do 0. Então, neste caso, esta divisão é uma divisão não exata. Entenderam? Muito bem. E agora, meninos, depois de conhecermos os elementos, ou seja, as partes que fazem parte de uma divisão, depois de vermos o algoritmo da divisão, agora vocês vão fazer alguns exercícios que a professora propõe. Então, vamos ao primeiro exercício. A professora vai ler o problema e vocês vão seguir atentamente. Vamos lá? Exercício 1. A Rita tem 24 livros e quer distribuí-los por 4 estantes iguais. Quantos livros terá de pôr em cada estante? Agora, meninos, muita atenção. Vocês vão ajudar a Rita a distribuir, a colocar esses livros em estantes iguais. São, no total, 24 livros e ela terá de utilizar 4 estantes iguais. Então, vamos lá ajudar a Rita. Temos ali 24, que representa número de livros, quantidade de livros, a dividir por 4, que representa número de estantes. Então, vamos lá, a tábua de 4 ao lado. Qual é o número multiplicado por 4, ou seja, vezes 4, dá um valor aproximado a 24? Vamos lá ver, 4 vezes quanto? Muito bem, 4 vezes 6, que dá 24, um valor exato. 4 vezes 6, 24, subtraindo pelo dividendo 24, 4 para 4, 0, 2 para 2 também, 0. E não temos ali nenhum outro algarismo para baixar e continuar a divisão. E então, quantos livros terá de pôr em cada estante? Vamos lá ver. A resposta correta
em cada estante terá de pôr 6 livros. Exatamente! Vocês conseguiram! E agora, uma pergunta. Esta divisão é uma divisão exata ou não exata? O que é que vocês acham? É uma divisão exata. Por quê? Porque obtivemos o resto 0. Por isso que é uma divisão exata. E vamos continuar com o segundo exercício. Exercício 2. Havia 86 repousados para repartir igualmente para 7 meninos durante uma festa. Quantos repousados recebeu cada menino? A palavra repartir diz tudo. Quer dizer que vamos ter que dividir, distribuir. Então, vamos lá dividir, meninos? Então, temos ali a tábua de 7. Agora, reparem na tábua de 7. Já estamos ali no 7 vezes 10. Ainda estamos um bocadinho longe de 86. Então, a proposta é ver o primeiro algarismo do dividendo. Se for maior que o divisor, aí podemos começar a divisão. E o algarismo seguinte, vamos abaixar ao longo da divisão e assim continuar de uma forma mais simples, mais prática a nossa divisão. Se não, terão de multiplicar o 7 por 11, 12, 13 e assim vai. E vai ficar um bocadinho extenso para vocês. Então, vamos lá pela opção que a professora deu. Então, vamos lá marcar o 8 e fazer a divisão. 1. Se fizerem assim, está correto. 1 vezes 7, 7. 7 para 8 dá 1. E abaixamos o 6. Temos agora o número 16, que é um número menor. Não é? Então, vamos lá ver. 7 vezes quanto é que se aproxima de 16? Então, temos ali 7 vezes 2, exatamente, porque já 7 vezes 3 é muito superior
ao número 16. Então, dá 2, que é 14. 7 vezes 2, 14. Vamos subtrair 14 por 16 e obter o resto, 2. E não temos mais nenhum algarismo para continuarmos a divisão. E então, quantos repousados recebeu cada menino? Resposta: cada menino recebeu 12 repousados. Exatamente. Se vocês conseguiram fazer esta divisão neste processo, estão de parabéns, porque já aprenderam. E agora pergunto-vos, esta divisão é uma divisão exata ou não exata? Exatamente, é uma divisão não exata, porque tem o resto 2, que é diferente de 0. Parabéns, meninos, conseguiram! E agora, meninos, já estamos quase a terminar a nossa aula de hoje, mas a professora vai vos dar trabalhos de casa. Então, meninas e meninos, no vosso manual, na página 42 e 43, resolvam os exercícios que lá estão. E não se esqueçam de mostrar aos vossos professores ou professoras. E quase a terminar, a professora não queria ir embora sem saber se estão a lembrar daquilo que acabamos de falar. Estão a lembrar? O que é que fizemos hoje? Muito bem, hoje falamos da divisão. Resolvemos problemas. Viram o algoritmo da divisão. Os elementos que compõem uma divisão, a divisão exata e a divisão não exata. Mas já sabem que devem estudar tabuada, meninos. Só assim vocês vão conseguir fazer a divisão da melhor forma possível e de forma prática. E agora, meninas e meninos, terminamos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado de resolver os exercícios da divisão. Por isso, marcamos encontro aqui no próximo dia, no Aprender e Estudar em Casa. Fiquem bem e pratiquem!